Preste atenção a tudo aquilo que vai ser dito aqui, é importante para você. O Senhor me pediu para tratar hoje aqui sobre consciência. A diferença da consciência humana para a consciência cristã. Lembrando sempre que o que eu venho, na verdade, orientando vocês, que os irmãos aqui, que são dedicados ao estudo da palavra de Deus, que vocês sempre também se dediquem a aplicar, a traduzir, a buscar sentido em cada palavra que você lê. Tá? E palavra essa legítima, tá? Do que você lê na Bíblia. Existem expressões que elas se traduzem por si mesmo, que elas falam alto, tá? Muito mais do que uma frase completa, de que uma contextualização. Contextualização para nós significa história, história bíblica, tá? Doutrina, a dogmática, o princípio a ser obedecido, está embutido, enraizado em cada uma dessas expressões. Por isso que as instituições se preocuparam em mudar a tradução da Bíblia, modificar as palavras para deixar a sociedade cega diante do livro e, obviamente, do seu conteúdo. Então, é uma preocupação que nós temos aqui nessa igreja, de levar a você a informação correta da fé. Mas, obviamente, nem todos aqui têm essa dedicação, eu sei. Mas fica já a indicação para que você tenha essa preocupação na sua vida, porque se você não tiver o conhecimento de Deus no teu coração, muito mais ainda você terá uma atitude legítima de fé. É necessária a compreensão desse conhecimento de Deus para que a gente realmente possa ter passos firmes para uma salvação. E se salvar aqui, irmãos, não carece pensamento positivo, mas bom fundamento de alegação. Então, diríamos que tudo que eu vou dizer aqui é importante para você realmente se formar como um cristão. Obviamente, dentro daquilo que a gente entende e compreende que é legítimo. Então, para mim começar a falar de maturidade na consciência cristã, eu preciso retomar aqui com vocês alguns detalhes importantes do que, na verdade, a gente poderia falar sobre consciência humana. O que a gente define por consciência humana? Como o homem vem ao seu estado original. Ele vem de um estado original, de um padrão da criação, e é assim que nós enxergamos o humano aqui. A gente não enxerga o humano no sentido sentimento, no sentido até mesmo estético, tá? Humano para nós é o contexto que se prega a isso, um estado original das coisas como Deus, na verdade, criou e formou. A gente não vê o humano como afeto, nem como sentimento, nem também como aparência. O humano para nós tem uma visão integral, e uma visão integral que testemunha isso, um estado original das coisas como Deus quis e fez assim. Bom, que digamos que nós realmente fomos tratar a consciência humana dentro dessa ordem natural das coisas como Deus fez, como Deus formou, a consciência no homem adâmico já é vista como uma instituição moral. O homem já nasce com a percepção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Há certas coisas na lei, como disse Paulo para os judeus, na lei que Deus confiou a Israel, que o gentil conhece sem ter lido. Tá? Há coisas na lei que nós obedecemos, obviamente não todos, sem termos lido e conhecido, porque isso já está, de certa forma, embutido no homem desde o momento em que ele vem à existência. Então, como que a gente poderia classificar e definir o que seria uma consciência que todos aqui têm? Tá? Há dois detalhes importantes, mas antes quero ler o texto de João 8:9. E depois o pastor eu falo aqui alguns pontos importantes. E diríamos que se hoje nós fôssemos analisar o homem atual, alguns já perderam consciência. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Amém? Como todo mundo pode perceber, lá estava o advento de Deus pelo Filho frente a esses homens que tinham um comportamento característico, meio que óbvio para nós, e se sentiram culpados diante daquilo que o Senhor expressava. Foram revelados. Tiveram um sentimento de culpa, porque de certa forma eles já tinham essa consciência que eu vou falar aqui. Bom, então todo homem é portador disso aqui. Se ele desativou é uma outra coisa. Mas primeiro detalhe que todos têm aqui, é um indicador de conduta e valor moral. Todos possuem isso na medida em que crescem e se desenvolvem. Tá? Na medida em que você cresce e é educado
que você é desenvolvido dentro de uma educação, dentro de uma formação familiar, como vocês quiserem, até mesmo cultural, tá? Você possui isso e se compromete em viver isso. Então esse é um indicador que a consciência já tem na medida que o homem cresce e se desenvolve. Que diz, para uma criança isso seria impossível. Ela vem sem esse indicador porque ela não teve vida ainda, vivência e experiência para adquirir certos valores ou até mesmo senso, diríamos assim, de obrigação e dever. Tá? Um outro ponto importante que a consciência, no termo mais moral, também ela possui um indicador. O que seria um indicador? Que na medida que você porta valores, educação, você tem julgamentos. Há um certo juiz dentro de você, que ele vai lá buscar do que você aprendeu e foi educado para aplicar em certas situações que você, obviamente, se sente desafiado a chegar a uma decisão. Tá? Então, notem vocês que aqui consciência se define, então, uma esfera da tua vida, da vida humana, que existe dentro dela conteúdo de valor e julgamento. Então, é uma coisa praticamente quase impossível que isso seja interferido no homem que viveu, que buscou na vida uma experiência com ela. Então, diríamos que, no sentido mais filosófico, o entendimento é esse, que para um homem poder, obviamente, ter um julgamento correto, certo, com senso moral e também de obrigação, quando se sentir confrontado pelas circunstâncias ou corresponder diante delas, ele precisa ter uma boa formação e uma boa educação. Pauta essa que agora a direita evangélica defende, que não é ofício dela como evangélico, mas, obviamente, como todo mundo percebeu, ali no sistema político-religioso, os evangélicos deixaram muito em evidência, em claro ali, que o que importa para eles é garantir à sociedade de que realmente todos tenham uma educação, uma formação, sem interferências subversivas e, obviamente, de iniquidades. Que não deixa de ser legítimo, mas não é pauta para a igreja, e depois eu te explico isso. Mas, em compensação, é impossível uma pessoa que viveu, que atingiu certa experiência com a vida, ela não ter um indicador e ela não ter também um iniciador de conduta imoral. Tá? Ela tem que ficar vegetando a vida toda, então. Ah, pastor, mas mesmo se ela não teve educação, mesmo se os pais não deram a ela a educação, mesmo que não tenham dado a educação, ela vai buscar esse conteúdo dentro dela, e não importa qual, e vai aplicar isso na circunstância quando ela precisar, seja na questão positiva, até mesmo na questão negativa. O fato é que o homem, ele não existe na vida e na experiência, ele não existe sem conteúdo. Ele tem conteúdo, a gente só não sabe dizer qual. Mas o fato é, ele viveu o suficiente e atingiu uma experiência com a vida que, obviamente, é esta que vai falar mais alto nas circunstâncias que ele vai se sentir confrontado e desafiado a viver. Que diríamos que há um juiz dentro dele. A gente não sabe se esse juiz é bom ou se ele é corrupto. Tá? Então, é o que agora refletiria o homem adâmico aqui para mim. E para você, na via mais natural, que para nós aqui, se uma pessoa tiver uma consciência que porte realmente certos valores positivos, moral e sistema de julgamento correto com as pessoas e com a vida, não quer dizer que para ela está salva. Que para nós ela é uma cristã. Porque para ser cristã ela precisa muito mais desse argumento, a moral. O argumento moral para ela não é suficiente. Tá? Por isso que eu não me impressiono com nenhuma pessoa que fala bem, com nenhuma pessoa que é estudada, com nenhuma pessoa que diz ser formada ou atingiu certo padrão de vida, porque segundo o meu Senhor, se não crê nele, ela não tem nada. Mas o que é humano é humano. O meu dever com você aqui é julgar a diferença de consciência cristã para consciência humana. Tá? Então agora voltando a uma questão do homem adulto. Quando existe isso aqui, um
um problema de consciência. Quando há um problema de consciência no homem, se define o seguinte, que ele tem problemas com manutenção. Que diríamos que ele não gosta de aprender, ele não gosta de ser educado, ele não gosta de formação. E o problema maior desse indivíduo, que a única coisa que ele se move a se dedicar a investir, é os interesses. Diríamos que a imaturidade no homem se deve a esse fato. Ele nega a manutenção, ele nega a consciência, ele nega a formação e a educação, e só é movido por impulso, só é movido por desejos, e não mede consequências. Tá? Então muitos de vocês que já têm problemas dentro da sua casa assim, entenda. Porque grande parte da sociedade hoje já está pregando isso, uma ausência de consciência total. Não há obrigação, não há dever com o certo e o errado. Só existe o quê? Compulsão e desejo irrealizável. Fato, em adultos eu estou falando isso, para não dizer até em velhos. Até os mais idosos já pregam e testemunham isso. Completamente, o testemunho da insanidade, da ignorância e da imoralidade. Então, se a gente realmente fôssemos sociólogos e tivéssemos uma opinião crítica a respeito do que está acontecendo na sociedade, que não é a nossa tarefa, lembra? Nós somos igreja de Cristo. A primeira coisa que, na verdade, eu iria me prontificar a tratar e falar é o papel das instituições relativo às pessoas. Se vocês realmente querem boas pessoas dentro de uma sociedade cumprindo seu papel de lógica e vida correta, procurem saber quem são os seus educadores, senhores. Procurem saber quem são os seus formadores. Porque agora nós estamos assistindo o quê? A quebra dos valores. E da onde surgiu isso? Do papel das instituições. Que na medida que se corrompeu os educadores, se corromperam obviamente também toda a sociedade. Porque toda ela necessita e precisa disso, de diretrizes, de formadores. A igreja não deixa de ser isso que eu estou falando, tá? Ela é uma instituição, sim, educadora de fé. E vocês veem a importância daqueles que falam em cima do púlpito no que eu estou dizendo aqui. Porque tudo aquilo que eles falam e ensinam influencia sim. E eles são influenciadores, como também são formadores de opinião. Então, um papel muito importante da instituição na vida da pessoa, porque se ela frequenta e confia nas pessoas que estão lá, nós vamos ter um sério problema. Que é que nem filho sendo educado por pai e por mãe. Que, como disse, por um bom tempo, ele vai assumir essa posição de obedecer aos pais por ver neles certa autoridade. E se os pais realmente não forem corretos, o que vai ser dessa criança? O que vai ser dessa vida? Então, por muito tempo, a gente viu isso acontecer. Melhor dizendo, o que acontece com a igreja também. As pessoas entram dentro de uma igreja, sem preparo nenhum de conhecimento, e obviamente não é obrigado a ter, esvaziada completamente desse conteúdo da fé, e ela se prontifica inteiramente vazia e despreparada a escutar aqueles que estão lá na frente, que assumiram essa posição e essa postura de serem tutores da consciência dela. E é uma coisa meio que óbvia, que até ela descobrir, até ela perceber que se tratam de bandidos e não pregadores, que ela vai ter muitos prejuízos. E essa violência na educação dela vai trazer pesar para ela.